Puxa vida, Jonas estava apavorado. Aqueles homens olharam para ele dizendo, como assim? Não, aí ele contou a história dele. Eu fugi do meu Deus mandou que eu fizesse uma coisa e eu estou aqui nesse barco fugindo da vontade de Deus. E eles começaram a olhar feio para Jonas e Jonas insistia, me atirem ao mar, me atirem ao mar, eu sei que essa tempestade vai passar e vocês vão poder se salvar. Mas eles também não queriam fazer isso, porque eles ficaram com medo de Deus. Eles falaram, não, se a gente matar esse homem, se jogar no mar, ele vai morrer, e aí nós vamos ser culpados pela vida dele. E eles ficaram tentando, jogando as cargas no mar, mas a tempestade não passava. Então eles concordaram em fazer aquilo que Jonas estava falando. Eles pegaram Jonas e atiraram dentro do mar que estava numa maior tempestade. A Bíblia diz que na hora que Jonas cai no mar, sabem o que acontece? A tempestade passa. A tempestade passa, fica tudo tranquilo, o mar fica tranquilo novamente, né? Mas Jonas foi lançado no mar. Será que Jonas morreu afogado? Aí nós vamos ver mais uma vez o grande amor de Deus que quer que a gente quer nos recuperar. Ele quer que a gente perceba o nosso pecado, aquilo que nós fizemos de errado e que a gente ore com todo o nosso coração e peça perdão ao Senhor e Ele vai cuidar de nós. O mar já estava calmo, mas Jonas estava dentro do mar. O que será que Deus fez? A Bíblia conta que Deus providenciou um milagre. Um milagre é uma coisa extraordinária que não vai acontecer todos os dias, mas que Deus providenciou para alguma coisa. E a Bíblia então conta que Deus mandou um grande peixe para resgatar Jonas. Em vez de Jonas morrer afogado, Deus envia um grande peixe e esse peixe então engole Jonas. E Jonas vai ficar ali dentro da barriga daquele peixe. Crianças, dentro da barriga daquele peixe devia ser assustador, vocês não acham? Devia ser escuro, devia ser assustador. Mas ele estava salvo. Ali Deus providenciou esse grande milagre, que foi que ele fosse recolhido dentro de um peixe, ele não foi mordido e mastigado, mas que ele fosse recolhido dentro de um grande peixe e lá ele sobrevivesse. E a Bíblia conta que ele ficou ali, Jonas ficou ali por 3 dias. Naqueles 3 dias, Jonas teve bastante tempo para pensar. O que vocês acham? Será que vocês acham que Jonas estava com medo? Eu acho que Jonas estava com muito medo. Mas ele se lembrou, sabe do quê? Ele se lembrou que o Deus a quem ele servia, o Deus verdadeiro, é um Deus de amor e é um Deus que ouve as orações. Vocês se lembram do nosso versículo? Nosso versículo fala que ele ouve, ele escuta quando eu clamo a ele, quando eu o chamo. Jonas sabia que se ele falasse com Deus, Deus o escutaria. Será que Deus escutou? Lá dentro do mar, dentro da barriga de um peixe, será que Deus escutou? A Bíblia diz que Jonas fez uma oração e no livro de Jonas conta essa oração, uma oração linda, 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 em que ele reconhece o grande poder de Deus e reconhece o seu pecado. E ele pede perdão ao Senhor. Será que Deus perdoou? A Bíblia conta que Deus deu uma ordem para a baleia, ou para o grande peixe, né? Porque Deus comanda todos os animais, vocês sabem disso, né? E disse a esse grande peixe, vomite, jogue esse homem, jogue o meu servo naquela praia. Então esse grande peixe, a Bíblia diz que ele vomitou a Jonas na praia. Jonas saiu de lá, daquela barriga do peixe que ele passou 3 dias, né, naquela escuridão. E ali então ele pôde ver que ele podia agora fazer a vontade de Deus. E meninos, foi assim com essa história que Jonas foi à cidade de Nínive. Jonas pregou arrependimento àquele povo. O povo ouviu, o povo se arrependeu dos seus pecados. A Bíblia diz que até o rei se arrependeu dos seus pecados. E eles então pediram perdão ao Senhor e Deus os perdoou. Essa era a mensagem que Deus tinha para que Jonas desse, né? Isso era o grande amor de Deus, até mesmo por um povo que era mau, que era um povo perverso, para que eles se arrependessem e crescem nele. Então, queridos, uma coisa que nós devemos nos lembrar sempre. Nós temos falado
alguns domingos a respeito da oração, que Deus ouve as nossas orações. E hoje nós vamos guardar aqui, nós vamos aprender com essa história de Jonas, que Deus quer que nós o obedeçamos sempre. Sempre quando Deus disser alguma coisa a nós, nos mostrar, nos ensinar através da sua palavra, Ele quer que nós o obedeçamos. E sabe por que Deus quer que nós o obedeçamos? Porque Ele nos ama. Deus nos ama tão profundamente que Ele quer que nós façamos a sua vontade, porque a vontade dele é boa. Com essa história também nós aprendemos que Deus quer que nós oremos a Ele confessando o nosso pecado. Sempre que nós cometemos alguma coisa errada, quando nós somos desobedientes, quando nós fazemos algo de mal, ou somos perversos com alguém, ou somos gozadores com pessoas, às vezes, fazendo os nossos bullying, né? E outras coisas que muitas vezes nós fazemos, que a gente confesse o nosso pecado a Deus e peça perdão. Sabem por que Ele quer que nós façamos isso? Porque Ele nos ama e Ele tem perdão para a nossa vida. Outra lição que nós aprendemos é que Deus nos perdoa e cuida de nós. Vocês lembram como Deus cuidou de Jonas? Apesar de Jonas ter feito uma coisa ruim, uma desobediência, Ele cuidou de Jonas mesmo no meio da tempestade, mesmo na barriga de um grande peixe, uma coisa quase inacreditável, mas um milagre de Deus. Deus cuidou de Jonas ali dentro e Deus o perdoou quando ele pediu o perdão. Sabem por quê? Porque Ele nos ama. E é assim que nós vamos hoje encerrar a nossa pequena lição com essa linda história. Se vocês quiserem depois, procurem no livro de Jonas, dentro da Bíblia, essa história. É uma história curta, muito boa da gente ler, tá bom? Vou pedir para vocês então depois lerem. E lembrando dessas coisas. Primeiro, que Deus quer que nós o obedeçamos, que Deus quer que nós oremos a Ele confessando os nossos pecados e saber que Deus nos perdoa e cuida de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós. Te agradecemos pelo seu grande amor, ó Deus, que é aquilo que move todos os seus pensamentos, todas as suas atitudes por nós, Senhor. Te peço que o Senhor abençoe a vida, Senhor, dos nossos queridos alunos, ó Deus, que eles compreendam o amor que o Senhor tem por eles e que eles também reconheçam quando estiverem errados, quando pecarem, quando fizerem coisas que são erradas, que te desagradam, e peçam perdão ao Senhor e busquem o Senhor em oração, porque o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que perdoa. O Senhor nos ama. Nós te agradecemos por esse lindo dia, pedindo que o Senhor cuide de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui nós encerramos então mais uma história. Espero que vocês tenham gostado. E depois eu vou mandar mais uns linkzinhos de uns desenhos para vocês assistirem a respeito da história de Jonas, tá bom? Tchau, gente. Até.